Estou começando a aprender sobre Deep Learning, antes tarde do que nunca. Achei interessante compartilhar o que estou aprendendo aqui no canal. Estou usando como referência a segunda edição do livro Deep Learning with Python. Ainda estou estudando os primeiros capítulos, mas até agora tenho gostado bastante do livro. O texto é excelente para engenheiros de software que não sabem nada sobre Deep Learning, que é o meu caso. Eu estou utilizando o serviço gratuito que a Google oferece para rodar os exemplos. O endereço é collabresearchgoogle.com. Infelizmente eu não tenho um computador com uma placa NVIDIA. Imagine que em algum momento vou precisar comprar um desktop para rodar os exemplos na minha máquina utilizando a GPU, o que é uma excelente desculpa esfarrapada para ter um computador para videogames. Mas enfim, até então o Colab que a Google oferece tem sido suficiente para aprender sobre Deep Learning utilizando TensorFlow e Python. A ideia do vídeo de hoje é escrever o equivalente de um programa Hello World em Deep Learning utilizando TensorFlow. São poucas linhas de código e é um ponto de partida para começar a olhar a parte teórica por trás dos métodos utilizados. Nós vamos construir uma Neural Network que vai aprender a identificar imagens de números. É um exemplo clássico em Machine Learning. O processo básico consiste em construir um modelo. Nós fornecemos as imagens dos números junto dos números que as imagens representam. E o modelo aprende, ou seja, o modelo internamente constrói uma função que faz o mapeamento entre a imagem e o dígito que a imagem representa. A ideia é que depois que o modelo foi construído, nós podemos oferecer novas imagens para o nosso modelo e ele vai predizer qual dígito as imagens representam. Cabe aqui fazer uma nota. Geralmente os vídeos técnicos desse canal são bottom-up, ou seja, os vídeos começam com as ideias básicas de um tópico e nós desenvolvemos abstrações mais altas. O vídeo de hoje segue o caminho inverso e, portanto, é um vídeo top-down. Nós vamos escrever o nosso código utilizando um framework e eu não vou me aprofundar nas explicações. A ideia é mostrar de forma mais rápida possível o código que podemos executar para construirmos a intuição de como uma neural network funciona. Estou planejando destrinchar o código que vamos construir hoje em vídeos futuros, onde podemos desenvolver os tópicos de uma forma bottom-up. Ok, dado o aviso, vamos abrir um novo documento no Colab. O legal é que não precisamos perder tempo fazendo o setup da nossa máquina e as bibliotecas que vamos utilizar já estão instaladas. Então, vamos importar TensorFlow, Keras, Datasets. E aqui a gente vai ter as seguintes variáveis e carregar os dados. E esse pacote NEST é um catálogo de imagens de números escritos à mão. A sigla significa Modified National Institute of Standards and Technology. O Modified se refere às mudanças feitas nos dados originais do NEST. As mudanças foram feitas para que o banco de dados possa ser utilizado no desenvolvimento de processamento de imagens e machine learning. No total são 60.000 imagens, 28 por 28 pixels, com uma escala de cinza definida por um byte, ou seja, valores entre 0 e 255. E os labels dizem qual é o número escrito da imagem, ou seja, um valor entre 0 e 9. Esses são os dados que vamos utilizar para treinar o nosso modelo. As 10.000 imagens e labels de teste seguem o mesmo formato e nós podemos utilizar as imagens e os labels de teste para exercitar o nosso modelo. A título de curiosidades, vamos renderizar uma imagem. Então a gente pode usar Matplotlib. Vamos escolher um número de uma imagem, por exemplo, o índice 10. A gente pode renderizar a imagem. E a gente pode notar que
é o número 3, né? E a gente pode confirmar esse valor se a gente olhar o número de índice 10 no array de labels, né? Então, a gente vai ver que o valor é o número 3 também. O modelo de Neural Network é constituído de layers ou camadas. Nós vamos utilizar duas camadas fornecidas pelo pacote Keras. Então a gente pode começar com import TensorFlow. A gente vai fazer primeiro o import do pacote Keras. E a gente vai fazer agora o import da camada layers, né? Então a gente pode começar a definir o nosso modelo. E como a gente falou, a gente vai ter duas camadas. Então, a primeira camada Orlean. E a segunda camada, eu imagino que é assim que se pronuncia, Softmax. E executar. E em vídeos futuros nós vamos dar uma olhada nessas duas funções, RLEO, que significa Rectifier Linear Unit, e Softmax. Mas por hoje eu vou apenas comentar que essas são funções chamadas de Activation Functions. RLEO é uma função que mantém os valores passados se os mesmos forem positivos, e caso contrário o valor é substituído por zero. E a função Softmax faz o ranking dos valores, retornando os valores entre 0 e 1. O próximo passo é compilar o nosso modelo. Então a gente vai chamar a função compile. E os argumentos, o primeiro é optimizer. A gente vai passar o valor RMSProp. E o segundo é loss. E a gente vai passar o valor sparse, categorical, class entropy. E o terceiro, metrics. Ops. Fechar o double quotes. E aqui, metrics. Nós vamos passar um array. Accuracy. Okay. E os argumentos optimizer e loss trabalham juntos para melhorar o peso que cada layer contém em um processo chamado backpropagation. A função loss é responsável por calcular o quanto foi a variação entre o output do modelo e os dados que passamos para o modelo treinar. Optimizer é responsável por melhorar os pesos usados nas camadas, levando em consideração os valores que a função loss retorna. Finalmente, o terceiro argumento, metrics, é utilizado durante o treinamento para emitir métricas que estamos interessados. Nós vamos apenas utilizar accuracy para observar o quão o nosso modelo está melhorando durante o treinamento. O último passo, então, é chamar a função fit, que é responsável por receber nossos dados e rodar o nosso modelo. Mas antes de chamar a função fit, nós precisamos manipular o nosso input. Nós vamos fazer um cast dos dados de inteiros para float point e manter o valor entre 0 e 1. Então, primeiro com train images, nós vamos chamar a função reshape e ainda vão ser 60.000 imagens, claro. E aqui 28 por 28 eram os pixels de cada imagem, né? E finalmente nós vamos
fazer o cast para um floating point de 32 bits e manter os valores entre 0 e 1, né? Então a mesma ideia para as imagens de teste. Que são 10.000, elas seguem o mesmo formato. E também os mesmos valores entre 0 e 1. Né? Então vamos executar. Ok, finalmente nós podemos chamar a função fit no nosso modelo. Então, model fit. E nós vamos passar as imagens, os labels, epochs, a gente vai passar 5. E elas vão em batches de 128. Então, agora a gente pode executar, a gente pode ver as epochs e observar o treinamento, e a gente pode ver a nossa métrica de accuracy. Ok? Bem, então, agora que o nosso modelo foi treinado, né, nós vamos passar 10 imagens como exemplo para exercitar o nosso modelo, né? Vamos pegar apenas 10 imagens. E vamos chamar a função predict. Vamos executar. E se a gente olhar a predição da primeira imagem, por exemplo, a gente vai observar aqui um array de 10 elementos representando a probabilidade de cada número representar a primeira imagem, né? Então, nesse caso, a maior probabilidade, quase 100%, está no índice de número 7, aqui. Então, nesse caso, seria o número 7, né? Então a gente pode olhar o label e confirmar se isso está correto. Então, test labels. Se a gente executar, a gente vai ver que o modelo acertou. Então é um número 7. Nós podemos também checar o quão eficiente é o nosso modelo passando todo o conjunto de imagens de teste e os labels, né? Então a gente pode definir duas variáveis aqui. E a gente passa as imagens de teste, os labels, né? A gente executa. E a gente pode observar o quão eficiente, né? Accuracy. E a gente vai ver que é por volta de 98%, né? Então, nada mal. E como eu mencionei no começo do vídeo, o exemplo é bem curto. Utilizando TensorFlow e Keras, nós precisamos de poucas linhas de código para rodar o nosso primeiro exemplo. Ao mesmo tempo, essas poucas linhas de código abstraem bastante código e conceitos que estou planejando explorar em vídeos futuros. Bem, por hoje é isso. Espero que o vídeo tenha sido informativo e até a próxima.